que o Haddad, ele tava com a Mira Leitão, e a Mira Leitão, ela começa a falar, tal, não, porque, ministro, o déficit, assim, assim, assado, aí o Haddad começa a falar aqui, a Mira, eita, tal, isso aqui. Eu vou botar aqui, vou botar pra vocês verem. Se liga só nessa resenha, tá? Se liga nessa resenha. Tá lá no TV Afiada o trecho. Vou botar aqui. Grande crítica à sua gestão foi a questão fiscal. A sua explicação sempre foi o peso recebido do governo anterior, que deixou muitas armadilhas, né? Aumentos de gastos sem previsão de orçamento, abriu mão de receita para fazer uma campanha por razões eleitorais e tal, deixou bombas fiscais. Mas o fato é, do seu lado, fez o arcabouço e cumpriu o arcabouço, mas colocou muita coisa em cima do arcabouço, da mesma forma que havia com o teto de gastos. Eu estou fazendo essa pergunta longa para dizer que, de certa forma, suas razões eu entendo, mas as razões de quem critica eu também entendo, porque a dívida pública está subindo e, segundo o próprio Tesouro, vai chegar a 95% em 10 anos. Como explicar, assim, de forma singela, uma coisa mais difícil de contestar? Porque fica assim, o primário estrutural, o primário não estrutural, as exceções, o que entrou. Um detalhe importante, né? Antes de continuar, é que eu não vou muito me adentrar. Cadê? Eu não vou muito me adentrar aqui, porque nesse sentido eu já fiz um vídeo explicando a dívida, né? Então eu recomendo que vocês entrem aqui, que tem 2 vídeos que são esses aqui, ó. Por que a dívida cresce? Aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada aqui, ó. Por que a dívida pública cresce mesmo com superávit? Dependendo de como você abre aqui, pode estar diferente. Pode estar aqui, dívida está em 8 trilhões e não para de crescer, né? Para dar aquele, meu Deus, e o cara clicar, né? E tem esse aqui, Tesouro Selic, é onde o dinheiro entra, de onde ele fica. Que aí Tesouro Selic explicado para gente ver como é a dinâmica da dívida e por que isso é importante, tal. Esses 2 vídeos para vocês entenderem dinâmica da dívida. Muito simples, muito direto. E aí a gente volta aqui e lembrando, curta esse vídeo se você estiver gostando. Se você não estiver gostando, curta também, porque vai me ajudar muito. Se inscreva para receber vídeos como esse. Ative o sininho também, porque aí notifica para você. Se quiser, tem aqui o QR Code para você mandar um Pix, caso você queira e possa. E considere ser membro desse canal e hype esse vídeo, porque aí a gente vai para as cabeças. Beleza, galera? O que não entrou. Então, para quem está nos ouvindo aqui, o assinante aqui, o projeto que o Bolsonaro entregou no último ano de mandato previa um déficit, ele previa um déficit, da ordem de 63 bilhões de reais. Ou seja, o Bolsonaro mandou para o Congresso, em 2022, um orçamento com 63 bilhões de déficit. Então, estamos falando aqui de um dado incontestável, tá? Um documento oficial do governo anterior. Só que tem 2 probleminhas nesse orçamento, e eu vou também ser o mais didático possível, que tem a ver com 2 emendas constitucionais. Uma emenda constitucional foi aprovada de última hora para voltar a pagar R$600 de Bolsa Família por mês. O Bolsonaro, para tentar reverter os dados de pesquisa, estava pagando R$400 por mês e passou em 1º de agosto de 2022 a pagar 600. Foi uma decisão do governo dele, ok? Aprovado por todo mundo, porque ninguém vai votar contra um benefício para pessoa de baixa renda. Então todo mundo aprovou. Ninguém contestou no Supremo Tribunal. O fato de que ele tinha encontrado uma maneira de driblar a lei eleitoral que impede benefício no ano de eleição. Acontece, justo, tal, passou para 600. Ele não pôs no orçamento a diferença de 400 para 600. Eu me lembro disso. Ele não botou no orçamento, quer dizer, era para acabar no dia 31 de dezembro. Era para acabar no dia 31 de dezembro, ele não botou no orçamento a diferença. Qual é essa diferença? 52 bilhões. Outro dado inquestionável. Terceiro dado inquestionável. Tem a ver com uma outra emenda constitucional do ano anterior de 2021. A PEC do calote de precatórios, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Qual era o valor a mais que deveria
deveria constar do orçamento de 2023 e não constou, 44 bilhões. Então você está falando de 63 bilhões, mais 44 bilhões, mais 52 bilhões. Somando isso e dividindo pelo PIB do ano, você tinha um déficit projetado com essas três contas, fora o resto, estou pegando as três maiores, de 1,59% do PIB. Eu estou sendo preciso até na vírgula, duas casas depois da vírgula. 1,59% do PIB. Contando tudo, este ano passado, 2 anos depois, porque eu estou falando de 2023, 1,59. 2 anos depois, qual foi o nosso déficit com tudo? Com precatório, com BPC, com Fundeb, com emenda, com tudo, com as exceções, com o Plano Brasil Soberano, com tudo. Tudo. 0,48. Isso significa dizer que o déficit... E nesse 0,48 você não excepcionalizou nada? Com tudo. Está colocando tudo, né? Tudo. Como o Banco Esse Central... 0,48 não cumpre a meta, né? Cumpre, porque a meta era de 0,25 fora precatório. Eu estou contando os precatórios também. Porque lembra que... E a Miriam tentando, não, mas tudo mesmo. Assim, é tudo, mas cumpre a meta. Tem certeza, sim, né? Faça o L imediatamente. Né? Faz o L. Faça o L, cara. Faça o L. Não, é engraçado, né? Que o Congresso, ele aprovou a PEC do calote. E quando o Lula vira presidente, a galera que é bolsonarista, se vocês bem se lembram, começaram a botar a culpa do muitíssimas aspas, rombo do precatório nas costas do Lula e do Haddad, né? Botou nas costas do Lula e do Haddad, como se fosse o Lula e o Haddad que tivessem feito esse calote do precatório e não o Bolsonaro com a anuência do próprio Congresso, pô. Com a anuência do próprio Congresso. Exatamente. O Haddad fofo aí. A nossa querida Cláudia. E aí, a pessoa, Cláudia e pessoal, os caras votaram a favor da PEC do calote. Não é como se fosse algo monocrático imposto pelo Bolsonaro. Não, eles votaram para isso. O Congresso votou em peso, a maioria, né? E aí, quando chega no governo Lula, olha o rombo aí, faz o L, culpa do Lula, culpa do Haddad. É uma cara de pau. Eu acho massa que os galera fazia assim, né? Aí o Nicolas Ferreira pegava, falava isso e saía, ia embora. Fazia o corte dele, né? Que é assim, essa galera faz o corte e sai, né? E o pior que o quadro geral não tá nem aí, né? A galera não tá muito se importando não, tá ligado? A galera não tá muito se importando não, de que se é verdade ou não é, o Nicolas disse tá dito, né? É um negócio da poxa. E como é um assunto difícil de se entender, de calote disso, calote daquilo, aí fica a narrativa, né? Se o meu político preferido disse que foi o Lula, então foi o Lula. Quando o Supremo tomou a decisão de mandar pagar os precatórios na forma da Constituição, por declarar a PEC do calote inconstitucional, ele excepcionalizou da meta fiscal. Mas eu estou contando precatórios. Mas, ministro, fala do... Peraí, mas calma, só concluindo agora, uma frase só. De 1,59 para 0,48, o déficit em 2 anos caiu 70%. Nós herdamos um déficit de 1,59 e no terceiro ano de governo estamos entregando 0,48 e o governo não acabou ainda. Então nós reduzimos em 2 anos 70% do déficit primário. A dívida está aumentando por conta do juro alto. Não está aumentando por causa do déficit alto, porque o déficit está menor. Se você pegar os déficits dos governos... Exatamente. Aí por isso que eu disse, ó, é importante ir lá naquele meu vídeo, que é esse aqui, ó. Por que a dívida pública cresce mesmo com superávit? Por que a dívida pública cresce mesmo com superávit? Dependendo de como vai aparecer aí, talvez esteja aparecendo. Por que a dívida pública cresce mesmo com um arcabouço fiscal? É importante vocês verem esse vídeo, porque tem aqui 19 minutos de uma live que... Qual foi a live? Eu acho que foi essa aqui, ó. Foi essa aqui, ó. Foi essa live aqui. Tesouro, dívida pública, o futuro da economia. Foi essa live aqui que eu fiz. E aí a gente discutiu sobre isso e isso gerou um corte sensacional, cara. Sensacional mesmo.
para vocês pegarem aí e entender por quê. Por que tá subindo? Por causa dos juros. O Haddad já fala aqui, né? Por causa dos juros. Mas aí a gente discute muito mais detalhadamente, né? Lá naquele vídeo. Temer e Bolsonaro, são déficits na casa de 1,5%, 2% do PIB constantemente. E nós estamos reduzindo. Então tem um trabalho agora de fazer de coordenação de política fiscal e monetária, que já deu o resultado, trazendo a inflação para dentro da meta. Vai ser a menor inflação quadrianual, acumulada em 4 anos, da história do Brasil. Então tem um custo trazer essa inflação para o patamar mais baixo da história. Mas agora eu entendo que o Banco Central e o mercado também, isso não sou eu que entendo. Tá todo mundo, pesquisa Focus, todo mundo dizendo que o ciclo de corte começa esse ano, e aí o Banco Central vai administrar isso para produzir o melhor bem-estar possível. Você acha que começa Agora, já em janeiro? Ou não? Dizer que não, isso eu não posso dizer. Eu faço votos que sejam. Eventualmente, se eu estivesse lá, eu já teria até cortado ou parado de subir. Não, mas isso aí, a gente tem um Banco Central que tem autonomia, e tinha autonomia no governo Lula, quando nem lei aprovada de autonomia tinha. O Meirelles já deu vários depoimentos de que o presidente Lula nunca interferiu na política monetária do Banco Central, ao longo de 8 anos, e agora também não. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, dizer que não houve esforço fiscal é uma loucura. E se não tivesse havido esforço fiscal, nós não teríamos os indicadores que nós temos hoje. Nós só temos esses Mas, ministro, bons assim, indicadores. também não adianta brigar com o número. O fato é que a dívida pública subiu. E ela subiu, em parte, pelos juros, concordo. Mas é aquela discussão. Os juros poderiam ser mais baixos se o ajuste fosse maior, se Eu já tivesse acredito que os superávit. juros podem ser mais baixos. Agora, aumentar. Você entendeu o que a Miriam disse aqui, né? Não adianta discutir. Aí já quer, não, tá bom. Então vamos mudar de assunto. Aí não, os juros podia ser menor se o ajuste fiscal fosse maior. Ou seja, ela está sugerindo aqui cortar mais gastos, né? Tem que cortar mais gastos, tem que cortar mais gastos. Aí o juros vai diminuir. É basicamente isso que ela está dizendo, né? Não vai rolar, o Lula não vai cortar esses gastos que ela está sugerindo que corte, né? Tudo bem. Os gastos também. E uma coisa foi o aumentar Não, o gasto os gastos até obrigatório. como proporção do PIB não aumentaram. Por O que exemplo, conta aumentou. de gasto é proporção do PIB. Nós vamos para o segundo ano em que o gasto público está abaixo de 19% do PIB. O que adianta você fazer um gasto de 18 anos e mandar um orçamento E mandar uma bomba pro pro ano próximo. seguinte com 1,59% do PIB de déficit? Os economistas mais de direita, que eu respeito, muitos são meus colegas, foram meus colegas da Faculdade de Economia, eles não querem admitir que o orçamento que o Bolsonaro mandou, na prática, ele constava 1,59% Ministro, de déficit. eu sempre escrevi isso, eu concordo. Eu vi o rombo sendo feito no final do governo Bolsonaro. Escrevi sobre isso, então eu concordo inteiramente. Mas veja bem, o governo Lula trouxe de volta o aumento real do salário mínimo, e aí não cabe discussão se é justo ou não. Tudo. Pois é, ele trouxe... Eu tô contando todas as despesas. Mas deixa eu fazer a pergunta. Sem fazer a desvinculação. Será que foi um erro? Ele tinha que ter desvinculado primeiro antes de voltar a aumentar o salário mínimo? Mas quem desvinculou? Que governo desvinculou desde nenhum, 1988? mas não era pra fazer. Não. Pois é, né? Aí veja só. Trocentos governos de direita passaram pelo país. Nenhum desvinculou o aumento do salário mínimo com os benefícios sociais. Mas o PT tem que fazer. Mas é o PT que tem que fazer. Nenhum fez, mas o PT tem que fazer. Vocês estão entendendo como funciona a lógica? Como é a lógica dessa galera? FHC não fez, Temer não fez, Bolsonaro não fez, mas o Lula tem que fazer. Collor não fez, mas é o Lula. Aí o Lula, não, aí tem que fazer, né? Aí tem que fazer. Faz sentido isso, gente? Faz sentido? Não tem, né? Tem condições, pô. Tem condições um negócio desse? Por que é a esquerda que tem que fazer? Mas vocês de direita, vocês estão no poder a vida inteira. Nunca fizeram isso. Mas a gente tem que fazer. Sabe por que a direita nunca fez? Porque ia perder voto. Né? Ia perder voto. E também, vê só, né? Tinha gente que tentou. Mas aí, vamos supor, o Paulo Guedes, com certeza ele queria fazer isso, né? Mas aí o Bolsonaro não queria perder voto. Certo? Não é por bondade, né? É pra não perder voto. Aí o Lula que tem que fazer. Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido.
Desde 1988, quem desvinculou? Ninguém, mas assim, não era necessário, porque assim, como a gente fica prisioneiro do seguinte fato, é preciso de aumento do salário mínimo, mas o aumento do salário mínimo repercute nas despesas previdenciárias. Olha, nós fizemos uma alteração da regra de reajuste, mantendo o reajuste real. O presidente Lula... Não, é a galera assim, né? Tem que matar os idosos. Como é que a gente resolve o problema da Previdência? Matando os idosos. Pronto, só fala. A galera é assim, né? Ó, precisamos, a Previdência tá explodindo. Vamos fazer alguma coisa. Não, vamos matar os idosos. Vamos aqui desvincular o salário mínimo da Previdência, porque aí no longo prazo o idoso ele não vai ter reajuste. Aí a gente resolve o problema e no longo prazo destrói a aposentadoria dos idosos, destrói o BPC, que já é pouco, né? O valor já é pouco. Destrói o BPC, destrói os benefícios. Pronto. Aí a gente mata os vulneráveis. Aí o país decola. Lula faz questão de que algum aumento real tem que ser dado para o trabalhador que ganha. Mas é que impacta a despesa mais cara, que é a despesa previdenciária. É verdade. E por isso que eu digo para você, eu nunca dei uma entrevista negando problemas de natureza orçamentária. O que eu refuto, e refuto com base em dados, é que este governo reduziu em 70% o déficit decentemente projetado para 2023, com base na lei que o governo mandou e nas duas PECs, ao que aumentou a Bolsa Família para 600, sem previsão orçamentária, e aqui previa um calote dos precatórios que o Supremo declarou inconstitucional. E aí, galera? Fica ou não fica difícil? Não, e sabe o que é pior? É que se você for pegar aqui no meu canal, eu trago recentemente vídeos falando bem da Miriam Leitão, cara. Elogiando a postura dela. Cadê aqui, ó? Miriam Leitão desmonta a farsa das previsões de 2025. E tem outro aqui que foi a maior visualização até hoje, né? Que é... Aqui. Miriam Leitão quebrou o silêncio sobre o governo Lula. Tem 2 vídeos falando da Miriam Leitão. Esse vai ser o terceiro, né? O primeiro dando um pito aqui nela pra dizer, porra, Miriam, aí... Complicado isso aí, né, cara? Complicado. Aí pra ficar 2-1, né? Tava 2 vídeos falando bem dela. Agora vem um falando um pouquinho mal. Mas os outros, por isso que é aquele negócio, né? A gente pega essa galera global, aí a gente vê, né? Não, tá ainda. Tá... Meu Deus, de novo. Aí a gente fala, Miriam Leitão acertou, meu Deus, Miriam Leitão acertou. Aí a gente tem que trazer, né? Porque você vê, ó, até a Miriam Leitão tá falando isso aí, cara. É, exatamente. Tem que acertar a hora algumas vezes, né? Aí é importante a gente trazer, quer dizer, ó, até a Miriam Leitão tá falando isso aí. É por isso que eu digo que a Miriam Leitão é muito sincera, né? É muito honesta intelectualmente. Porque ela não tem medo de falar, não. Se ela tá falando bem, ela fala, como eu mostrei nos outros 2 vídeos. E se ela tá falando de dizer que tem que matar os velhos, ela fala também. Aí pelo menos é honesta, né? Ela não falou, né, gente? Obviamente que tem que matar os velhos, mas eu tô aqui exagerando porque basicamente você tem que, pra previdência funcionar bem, você tem que tirar os direitos dos velhinhos, né? Tirar o direito dos nossos idosos, tirar o direito das pessoas que têm benefício de forma geral. E o Adriano chegou, boa noite a todos, boa noite, nosso grande membro aí. Mas é isso, tamo aí, ó. Miriam Leitão. O Haddad abriu verdades na frente de Miriam Leitão e teve momentos que ela não teve como negar que ele estava certo, né?